Ela quis tirar a minha vida, mas perdeu a dela no mesmo dia. O início de tudo, uma amizade que se transformou em pesadelo. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse tomar um rumo tão sombrio. Tudo começou de maneira tão inocente, tão comum, que até hoje me pergunto como não vi os sinais. Conheci Marina na Congregação Cristã no Brasil, CCB, um lugar que sempre foi meu refúgio, minha fortaleza. Ela era nova na congregação, uma irmã recém-chegada, com um sorriso doce e palavras que pareciam saídas de um salmo. Todos a acolheram com carinho, inclusive eu. Irmã, você é tão gentil. Parece que já nos conhecemos há anos. Ela me disse certa vez, após um culto de doutrina, enquanto arrumávamos as cadeiras do salão. Eu, ingênua, sorri e respondi: é o amor de Cristo que une os corações, irmã. Ele nos faz sentir como família. E assim foi. Por semanas, Marina se aproximou cada vez mais. Participava dos cultos, das reuniões de oração, até mesmo das visitas aos enfermos. Parecia uma irmã dedicada, uma serva de Deus. Mas havia algo em seu olhar, uma sombra que eu não conseguia decifrar. Os primeiros sinais, ciúme e obsessão disfarçados de zelo. Com o tempo percebi que Marina não era apenas amigável, era possessiva. Se eu conversava com outra irmã por muito tempo, ela encontrava uma maneira de interferir. Se eu recebia um elogio do irmão que dirigia o culto, ela fazia questão de menosprezar, sussurrando no meu ouvido: ele só fala isso porque você é bonita, não porque tem fé. Cuidado, irmã. Os homens da igreja também são homens do mundo. Eu me sentia desconfortável, mas atribuía aquilo à sua preocupação genuína. Até que um dia, após um culto de santificação, ela me chamou para conversar no pátio da igreja. Você tem sido muito próxima do irmão Paulo ultimamente, disse ela, com um tom que não era de advertência, mas de ameaça velada. Irmã Marina, ele é meu irmão em Cristo. Só estamos estudando a Bíblia juntos para o próximo culto de jovens, respondi, tentando manter a calma. Ela riu, um riso seco, sem alegria. Claro, sempre tem uma desculpa, não é? Mas Deus vê tudo. E ele não gosta de mentiras. Aquilo me gelou. O que ela queria dizer com isso? Eu não estava mentindo. Mas algo em seu olhar me fez entender que, para ela, a verdade não importava, apenas o que ela acreditava ser verdade. A armadilha, quando a perseguição se tornou real. As coisas pioraram quando Marina começou a espalhar mentiras sobre mim. Primeiro, foram cochichos entre as irmãs mais novas. Depois, olhares de desconfiança dos irmãos mais velhos. Até que um dia a irmã Dona Maria, uma das mais respeitadas na congregação, me chamou em particular. Minha filha, eu ouvi coisas. Dizem que você tem andado com pessoas de fora da igreja, que tem faltado aos cultos sem justificativa. Sua voz estava cheia de decepção. Meu coração afundou. Irmã Maria, isso não é verdade. Eu nunca faltei sem avisar, e só saio com minhas irmãs em Cristo. Ela suspirou como se não acreditasse em mim. O diabo é astuto, filha. Ele usa até os nossos irmãos para nos fazer tropeçar. Eu saí dali arrasada. Como Marina havia conseguido manipular até mesmo uma mulher tão sábia quanto Dona Maria. Foi então que entendi. Ela não estava apenas com ciúmes, ela estava me destruindo. A noite que mudou tudo, o plano diabólico. Uma semana depois, recebi um bilhete anônimo na minha bolsa após o culto de quarta-feira, escrito à mão com letras trêmulas. Você acha que pode enganar a todos? Deus sabe das suas mentiras. Esta noite você vai pagar por tudo. Meu sangue gelou. Quem tinha escrito aquilo? Não havia dúvida em meu coração, era Marina. Corri para casa trancando a porta com medo. Mas o pior ainda estava por vir. Às 3 horas da manhã, ouvi barulhos do lado de fora. Alguém arranhava a janela. Quando olhei, vi uma sombra, uma figura encapuzada segurando algo que brilhava sob a luz da lua. Era uma faca. A luta pela vida, quando o inferno se abriu sobre mim. Não tive tempo de reagir. A janela se quebrou em 1000 pedaços, e ela entrou como um demônio encarnado. Seus olhos não eram mais os de uma irmã em Cristo, eram os de uma assassina. Você arruinou tudo. Todos me ouvem agora, todos confiam em mim. E você? Você é só uma hipócrita. Ela gritava, a faca tremendo em suas mãos. Eu recuei, tropeçando nos móveis enquanto ela avançava. Marina, pelo amor de Deus, pare. Isso não é da vontade dele. Supliquei, com lágrimas escorrendo. Ela riu, um som desumano. Deus me abandonou. Mas hoje ele vai te abandonar também. Ela investiu contra mim. Senti a lâmina cortar minha pele, uma dor ardente no braço. Gritei, não por mim, mas por Deus. Jesus me ajuda. E então algo aconteceu. O milagre, quando Deus interveio. Não sei explicar. Não sei como.
Mas no momento em que a faca desceu para o golpe final, uma força invisível a segurou. Marina gritou como se algo a estivesse queimando por dentro. Seus olhos se arregalaram, cheios de terror. O que é isso? Saia de mim! Ela berrou se contorcendo. Eu caí de joelhos, sangrando, mas orando com todas as minhas forças. Senhor, não deixe o mal vencer. Se for tua vontade, livra-me deste mal, mas perdoa esta alma perdida. Marina se debateu por alguns segundos e então caiu. Sua respiração ficou pesada, seus lábios azularam. Quando me aproximei tremendo, vi que ela não estava mais respirando. Ela estava morta. O desfecho, justiça divina e a paz que veio depois. A polícia chegou minutos depois. Vizinhos tinham ouvido os gritos e chamado as autoridades. Quando explicaram que Marina tinha um histórico de transtornos psicológicos, que já havia tentado matar outra pessoa anos antes, tudo fez sentido. Mas eu sabia a verdade, não foi apenas a loucura que a matou. Foi a mão de Deus. Nos dias que se seguiram, a congregação ficou abalada. Alguns irmãos ainda olhavam para mim com desconfiança, mas Dona Maria veio até mim com lágrimas nos olhos. Minha filha, eu errei. Deixei que as mentiras nublassem meu julgamento. Peço seu perdão. Ela seguiu meu braço enfaixado com os dedos trêmulos. Eu a abracei. Não foi você, irmã. Foi o inimigo tentando nos dividir. Mas Deus é maior. A lição: quando o ódio encontra a fé. Hoje, meses depois, ainda tenho pesadelos. Às vezes acordo suando, ouvindo os gritos de Marina. Mas também tenho certeza de uma coisa: Deus não abandona seus filhos. Marina quis tirar minha vida, mas perdeu a dela no mesmo dia. Não por minha mão, não por vingança, mas porque o mal que ela carregava a consumiu. E eu sobrevivi, não só de corpo, mas de alma. Porque aprendi que mesmo nas trevas, a luz de Cristo brilha mais forte. Mesmo quando o ódio bate à nossa porta, o amor de Deus é nossa armadura. E nenhuma faca, nenhum demônio, nenhuma mentira pode nos separar dele. Epílogo. Um novo começo na fé. Agora, sempre que vejo uma irmã nova na congregação, me aproximo com cautela, mas também com amor. Porque sei que o inimigo pode se esconder atrás de um sorriso, mas Deus sempre revela a verdade. E quando as irmãs mais jovens me perguntam: como você superou tudo isso, irmã? Eu respondo com a Bíblia aberta em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não foi fácil. Doeu. Mas Deus esteveigo em cada lágrima. E Ele está com vocês também. Porque no fim, a vitória não é nossa, é dele. E isso é tudo o que importa. Fim. Este relato é uma obra de ficção baseada em experiências de fé e superação. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. Ela quis tirar a minha vida, mas perdeu a dela no mesmo dia. Continuação, uma jornada de dor, fé e redenção na CCB. Capítulo 5. O peso do silêncio e a luta pela verdade. Os dias que se seguiram ao enterro de irmã Marli foram um turbilhão de emoções conflitantes. A congregação que antes murmurava em cantos escuros, agora se dividia entre o luto genuíno e o medo velado. Alguns irmãos, especialmente os mais antigos, evitavam olhar nos meus olhos, como se eu carregasse uma maldição. Outros, porém, se aproximavam com um abraço apertado e um salmo sussurrado, como se temessem que o inimigo pudesse me levar também. O pastor João Batista, homem de poucas palavras mas de orações profundas, me chamou em sua sala no domingo seguinte. O cheiro de café preto e Bíblia aberta enchia o espaço, misturado ao aroma de madeira envelhecida das estantes repletas de inários e estudos bíblicos. Ele fechou a porta com cuidado, como se quisesse proteger até as paredes daquilo que seria dito. Irmã Raquel, sente-se. Sua voz era grave, mas não severa. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Não como juízes, mas como servos de Deus que buscam entender a vontade do Senhor. Engoli em seco. Minhas mãos tremiam levemente, e eu as escondi no colo, apertando os dedos até as unhas doerem. Pastor, eu não sei o que dizer. Eu só queria que ela parasse. Que Deus a tocasse antes que fosse tarde. Ele assentiu, os olhos fixos nos meus, como se procurasse algo além das palavras. O demônio trabalha de muitas formas, filha. Às vezes, ele usa até aqueles que cantam os hinos mais altos. Mas Deus é maior. Sempre. Ele abriu a Bíblia em Efésios 6:12 e leu em voz baixa. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um calafrio percorreu minha espinha. Aqueles versos ecoavam em minha mente como um alerta que eu havia ignorado por muito tempo. Ela estava possessa, pastor? Minha voz saiu como um fio. Ou,
Ou era só ódio? O pastor suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Às vezes, filha, o ódio é a porta que o demônio usa para entrar. Marli permitiu que a amargura a consumisse. E quando a amargura toma conta, o Espírito Santo não tem espaço para agir. Ele fechou a Bíblia com um baque surdo. Mas isso não é desculpa. O que ela fez foi pecado. E o pecado, quando não é confessado, leva à morte. Eu me lembrei daquela noite, do brilho nos olhos dela quando segurou a faca. Não era loucura. Era algo pior, uma certeza distorcida de que estava fazendo a vontade de Deus. E agora, pastor? O que a igreja vai fazer? Ele se levantou, andando até a janela que dava para o pátio da congregação, onde crianças brincavam e irmãs preparavam o café da manhã para os necessitados. Vamos orar, vamos jejuar, e vamos ensinar. Sua voz ficou mais firme. Porque se uma ovelha se perdeu, é porque o rebanho não estava atento o suficiente. E isso, minha filha, é culpa de todos nós. Capítulo 6. O julgamento dos homens e a misericórdia de Deus. A notícia do que aconteceu vazou para além dos muros da CCB. Jornais sensacionalistas distorceram os fatos, pintando Marli como uma fanática religiosa e a congregação como um culto perigoso. Irmãos mais novos que não entendiam a profundidade da batalha espiritual começaram a questionar. Por que Deus permitiu isso, irmã Raquel? Será que a irmã Marli não era salva? Como podemos ter certeza de que alguém aqui não vai fazer a mesma coisa? As perguntas doíam como facadas. Eu me pegava acordando no meio da noite, suada, com o som do metal cortando a carne ainda ecoando em meus ouvidos. Nas reuniões de oração, quando as irmãs se ajoelhavam e choravam pelos desafios da carne, eu sentia um nó na garganta. Será que elas sabem? Será que suspeitam? Foi numa dessas noites, depois de um culto de doutrina, que a irmã Lúcia, uma das diaconisas mais respeitadas, me chamou para um canto do salão. Raquel, minha filha. Sua voz era suave, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez estremecer. Você sabe que o inimigo não desiste, não é? Eu balancei a cabeça sem entender. Ele perdeu uma batalha, mas a guerra continua. E agora, ele vai tentar usar isso contra você. Contra a igreja. Ela segurou meu braço com força. Você não pode se calar. Não pode deixar que o medo te impeça de testemunhar. Testemunhar o quê, irmã? Minha voz quebrou. Que uma irmã em Cristo tentou me matar. Que ela morreu no mesmo dia. Como isso glorifica a Deus? Lúcia fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo uma voz que eu não podia escutar. Glorifica porque mostra que mesmo nas trevas, Deus está no controle. Porque prova que o mal não vence. Porque, minha filha? Ela abriu os olhos e havia lágrimas neles. Você está viva. E isso não é por acaso. Capítulo 7. O cotidiano da fé após a tempestade. Os meses seguintes foram um aprendizado doloroso de como seguir em frente quando o passado insiste em te puxar para trás. As manhãs. Todos os dias eu acordava antes do sol nascer. Não por disciplina, mas porque o sono tinha se tornado um inimigo. Os pesadelos vinham em ondas, às vezes era a faca, outras, o corpo de Marli no chão, os olhos abertos vazios. Eu me ajoelhava ao lado da cama, as mãos trêmulas sobre a Bíblia, e orava até sentir o peito arder. Senhor, tira isso de mim, ou me dá força para carregar. Os cultos. Participar dos cultos era uma mistura de alívio e tortura. Quando o coro cantava mais perto quero estar, meu Deus, de ti eu senti as lágrimas queimarem. Por que ela não sentiu isso? Porque o ódio foi mais forte. Mas então, quando o pastor pregava sobre a misericórdia, quando as irmãs se abraçavam e choravam juntas, eu lembrava, isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo. E o corpo cura. As visitas. Irmãs que antes mal me cumprimentavam agora apareciam em minha casa com sopas, pães caseiros e versículos escritos à mão. A irmã Marta, uma viúva que morava sozinha, veio um dia com um buquê de margaridas colhidas em seu quintal. As flores morrem rápido, mas a palavra de Deus não, ela disse, colocando-a sobre minha mesa. Lembra do que está em Isaías 40:8? Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Eu segurei as flores, sentindo o perfume suave. Subsiste, permanente. Como a justiça de Deus. As tentações. Não foram poucas as vezes em que pensei em desistir, em sumir, em mudar de cidade, de igreja, de vida. Mas toda vez que essa ideia surgia, eu me lembrava das palavras do pastor: o inimigo quer que você fuja, porque um soldado que abandona o campo de batalha já está derrotado. Então eu ficava. Capítulo 8. O encontro com a família de Marli. 3 meses depois da tragédia, a mãe de Marli apareceu na porta da minha casa. Eu a reconheci imediatamente. Tinham os mesmos olhos, a mesma estrutura óssea fina.
Mas onde Marli tinha olheiras e amargura, a senhora Elvira tinha rugas profundas e uma tristeza que parecia ter se instalado há décadas. Ela seguiu a diaconisa Lúcia até a sala, onde eu estava sentada com as mãos no colo, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Eu não vim para acusar, ela disse, a voz trêmula. Vim, porque preciso entender. Não havia ódio em seus olhos. Só dor. Uma dor tão grande que parecia ter esvaziado tudo mais dentro dela. Minhas filhas. Ela engoliu em seco. Marli não era sempre assim. Ela era doce. Cantava no coro da igreja batista quando era pequena. Mas depois que o pai delas morreu, sua voz falhou. Ela mudou. Ficou obcecada com justiça. Com pureza. E quando entrou na CCB, eu achei que ela ia melhorar. Que ia encontrar paz. Ela olhou para as mãos, torcendo um lenço surrado. Mas não foi assim, foi? Eu não sabia o que dizer. Como explicar que o demônio não escolhe suas vítimas pelo passado, mas pela brecha que encontram no presente? Senhora Elvira, minha voz saiu rouca. Eu sinto muito. Eu não queria que isso acontecesse. Ela balançou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia escutar. Eu sei. Mas... Ela tirou um envelope amarelado da bolsa. Isso era dela. Achei entre as coisas dela. Talvez o senhor possa querer ver. Dentro do envelope, havia uma carta escrita à mão com letra trêmula, como se tivesse sido escrita às pressas. Mãe, se você está lendo isso é porque Deus já fez a sua vontade. Não me julgue. Eu só estava tentando limpar o que estava sujo. Raquel não é inocente. Ela engana a todos com seu sorriso, mas eu vi. Eu vi o que ela esconde. E Deus me escolheu para ser sua espada. Não chore por mim. Eu estou fazendo o que os anjos não podem fazer. Estou purificando o rebanho. Um dia, você vai entender. Sua filha em Cristo, Marli. As palavras queimavam como ácido. Eu passei a carta para a diaconisa Lúcia, que leu em silêncio, o rosto pálido. Isso? Ela engoliu em seco. Isso não é de Deus. Isso é loucura. Isso é o inimigo falando. A senhora Elvira não chorou. Ela apenas assentiu, como se já soubesse. Eu só queria que minha filha estivesse em paz, ela sussurrou. Mesmo que isso signifique que ela não está mais aqui. Capítulo 9. A Batalha Invisível. Orando contra as forças das trevas. Após o encontro com a mãe de Marli, o pastor João Batista convocou uma reunião de oração especial. Não era um culto comum. Era uma batalha espiritual. O salão foi preparado com velas, sós brancas, como manda a tradição da CCB, e os irmãos foram orientados a jejuar desde a véspera. Quando cheguei, o ar já estava carregado de uma tensão sagrada. As irmãs usavam vestidos longos e lenços na cabeça, os irmãos ternos sóbrios. Ninguém falava alto. Ninguém ria. Era como se todos soubessem. Hoje não somos apenas uma congregação. Somos soldados. O pastor subiu ao púlpito com a Bíblia aberta em Apocalipse 12. Irmãos, hoje não vamos orar por bênçãos. Não vamos orar por cura física. Vamos orar por libertação. Sua voz ecoou pelo salão. Porque o que aconteceu aqui não foi obra da carne. Foi obra das trevas. E se não lutarmos agora, outras almas serão levadas. Ele começou a orar em voz alta, e os irmãos responderam em uníssono, como um exército. Senhor, nós te pedimos, quebra as cadeias do inimigo. Expulsa os demônios que tentam se esconder entre nós. Cobre esta congregação com o teu sangue, Jesus. Eu me ajoelhei no chão de madeira, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Não era tristeza. Era guerra. Era como se, naquele momento, o céu e o inferno estivessem travando uma batalha invisível sobre nossas cabeças, e nós éramos os instrumentos de Deus na terra. De repente, uma irmã ao meu lado começou a tremer. Não era choro. Era algo mais profundo, como se algo estivesse sendo arrancado dela. A diaconisa Lúcia se aproximou, colocando a mão em sua testa e orando em línguas. Outros irmãos se juntaram, formando um círculo de proteção. Sai, espírito de ódio. Em nome de Jesus, sai. O ar ficou pesado, como se uma nuvem escura tivesse entrado no salão. Eu senti um frio na nuca, mas não era medo. Era autoridade. Porque naquele momento eu sabia, Deus estava ali, e Ele era mais forte. Capítulo 10. O perdão que liberta. Semanas depois, eu ainda lutava com uma pergunta que me consumia. Como perdoar alguém que tentou me matar? Não era uma dúvida teológica. Era uma ferida aberta. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Marli distorcido pela fúria. Toda vez que uma irmã nova se aproximava com um sorriso muito largo, eu recuava, desconfiada. Até que num sábado à tarde, enquanto ajudava a organizar a despensa da igreja para as cestas básicas, a irmã Clara, uma jovem convertida há pouco tempo, me fez uma pergunta simples.
Irmã Raquel, como a senhora consegue sorrir depois de tudo que passou? Eu parei com uma lata de feijão na mão e a encarei. Ela não sabia. Ninguém além dos líderes e algumas diaconisas sabiam dos detalhes. Mas ali naquele momento, eu senti que Deus estava me dando uma escolha: continuar escondendo a dor ou usá-la para glorificá-lo. Clara, eu coloquei a lata de lado e me sentei em um banco de madeira. Às vezes, a gente acha que perdoar é esquecer, mas não é. Perdoar é lembrar, e mesmo assim escolher soltar. Ela se sentou ao meu lado, os olhos arregalados. Como assim? É como segurar um carvão em brasa. Enquanto você não soltar, ele vai queimar a sua mão. Não importa se a pessoa que te machucou merece perdão ou não. O que importa é que você merece paz. Eu respirei fundo. Eu ainda estou aprendendo a soltar. Mas todos os dias eu oro: Senhor, tira o veneno do meu coração. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Então ela segurou minha mão. Eu também vou orar por isso, irmã. Por quê? Sua voz tremeu. Eu também tenho coisas que preciso soltar. Capítulo 11. O testemunho que quebrou o silêncio. No culto de ação de graças do final do ano, o pastor me chamou ao púlpito. Meus joelhos tremiam. O salão estava lotado. Irmãos, visitantes, até algumas pessoas de outras congregações que haviam ouvido falar do milagre, como alguns chamavam minha sobrevivência. Eu não queria estar ali. Não queria reviver tudo aquilo. Mas quando olhei para os rostos expectantes, especialmente das irmãs mais novas, eu soube: se eu não falar, o inimigo vai usar meu silêncio contra elas. Irmãos, minha voz saiu fraca, mas foi ficando mais firme. Eu vim aqui hoje não para falar sobre dor, mas sobre vitória. Eu abri a Bíblia em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Contei tudo, não com detalhes mórbidos, mas com a verdade crua: a traição, a faca, a luta, a morte. E acima de tudo, a mão de Deus que me segurou quando eu pensei que ia cair. Eu poderia ter odiado, poderia ter amaldiçoado, poderia ter desistido. Eu olhei para cada rosto no salão. Mas se eu tivesse feito isso, o demônio teria vencido. Porque o ódio é a linguagem dele. O perdão. Minha voz quebrou. O perdão é a linguagem de Deus. Quando terminei, não houve aplausos. Houve silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia sagrado. Então, uma irmã no fundo do salão começou a chorar. Depois, outra. E outra. Até que o coro de lágrimas se transformou em um cântico espontâneo.